Gêmeos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Gêmona. E esse episódio está muito especial. Eu tô super emocionada, né? Porque assim, às vezes eu faço convite, amiga, e quando a pessoa topa... Ela acha que, não vai, nem vai dar certo, vou convidar, mas quando a gente foi ver, e aí? Ela topou. E assim, amiga, é muito importante, assim, pra nós duas, né? Quando a gente faz o convite pra um profissional vir aqui, é porque ele realmente nos inspira, né? E a gente fica super nervosa. A gente até contou já isso num episódio, né? Quando a gente contou qual que é o rolê, os bastidores do Gêmona. E toda vez que a gente convida um profissional, nossa, nosso coração, assim, bate, né? E quando o profissional fala assim, bate mais ainda. E quando o profissional chega, a gente fica se tremendo toda. Sempre é com muita emoção. A gente fica assim, sempre assim. É a sensação do novo. Eu acho que essa que é a palavra, né? Na verdade. E porque a gente faz isso com muito amor, muito carinho, tem muita dedicação minha, da Bruna, das nossas mães. Tudo que é feito aqui é feito com muito amor. Então, quando o profissional vem, nossa, juro. Eu não sei nem o que dizer, eu fico de verdade muito emocionada e feliz. E cada resposta do sim é mais um sinal de que a gente tá no caminho certo. Nossa. Só vai, não desista. É isso, dá medo, né, Gemona minha, mas vamos com medo mesmo. Vamos, e é isso, sim. E o que a gente precisa que vocês façam? Nos apoiem, se inscrevam no canal. Deem like, comentem quem que você gostaria de ver no Gêmona. Marca essa pessoa aí, que eu quero ver. A gente vai fazer o convite. Vamos fazer o convite. Vamos tremer? Vamos tremer. Se essa pessoa estiver aqui, com certeza. E além de você que tá aí, que já se inscreveu e já está nos apoiando, nós temos agora também mais um apoiador. Exato. Creative Stars é o nosso apoiador. Inclusive, nos ajuda, né? A gente estamos aprendendo a delegar, a fazer a parte do marketing, rede social. Então, assim, se de repente você chegou no momento da tua empresa que você precisa de alguém para ajudar a crescer mais, então já vou deixar aqui o link para que você, contrate aí o Creative Stars. É isso. E quem hoje tá aqui, que tanta gente tá falando, que é uma pessoa que me deixou toda nervosa e que aceitou o convite de estar aqui, quem é, Gemona minha? Michele Passa. Ela é influenciadora, criadora de conteúdo, maravilhosa. Gente, eu até descobri que ela é professora de física. E isso pra mim foi uau! Então, assim, como não conhecer essa mulher maravilhosa, né? Seja bem-vinda! Obrigada, meninas. É um prazer estar aqui. No dia que você me falou que me acompanhava nas redes, eu disse, gente, é claro que eu vou, por que não iria? E então é isso, estou aqui para responder as perguntas, vamos ver o que será. E assim, gente, até para vocês entenderem um pouco do contexto, né? Eu acompanho a Michele nas redes sociais desde 2015 e 2016, eu não lembro exatamente o ano, mas eu sei que eu fui uma das primeiras seguidoras, porque ela estava também fazendo a transição capilar, e foi dali que eu comecei a acompanhar e curtir o conteúdo dela, porque a gente estava ali na mesma fase de conhecendo o cabelo e tudo mais, e eu acompanho ela desde então e sei o tanto que ela evoluiu como influenciadora. Hoje ela trabalha também como consultora de estilo, né? Então, assim, eu acho ela maravilhosa e muitas das influenciadoras que eu acompanho desde lá de trás, eu até falei para ela no dia do evento, eu falei, poxa, eu acho que ela se posiciona tão bem, né? Eu acredito que você se posiciona tão bem, mas eu vejo, assim, uma diferença muito grande, né? De influenciadoras com outras características, e sendo bem clara, mas mulheres brancas, e as mulheres pretas eu vejo que elas têm, assim, um crescimento em números, né? Assim, muito inferior às blogueiras aí, influenciadoras que estão aí, tem a pele nas características diferentes da nossa, né? Exatamente. E eu admiro você muito por isso, porque muitas eu vi que acabou desistindo, ou não sei, né? Não estão mais hoje nesse rolê, e você continua, e você é resiliente, consistente, sempre tá ali mostrando o seu dia a dia, mostrando o que pode fazer, e muitas das coisas que eu faço, eu pego muito da sua criatividade. Hoje eu sou uma pessoa muito criativa e eu vou lá e dou sim uma copiada no seu conteúdo, porque é um conteúdo que realmente me inspira. Obrigada. Então, se você puder contar um pouquinho desse seu rolê, de inspirar e tá nesse mercado hoje, que é um mercado bem difícil para nós, mulheres. Muito. Mulheres pretas, muito mais, né? É isso, então, Mi. De verdade, mais uma vez, super obrigada.
E eu estou falando demais, mas é porque eu tô realmente muito nervosa com a sua presença, que eu não imaginava que eu iria ver você aqui hoje. Eu tô muito feliz de estar aqui. Jamais deixaria de vir, de combinar com você e não vir. Acho que, ainda mais quando você fala que já me conhecia, que acompanhava há muito tempo, para mim é uma honra. Assim, eu amo interagir com as pessoas que me acompanham lá nas redes. E é muito sobre isso que você falou, assim. Essa questão de a gente ver o quanto a gente está presente nas redes, assim, nas casas das famílias do Brasil, e o quanto esse número, que parece que é tão maior, não é tão grande. Então a gente passou por um processo, assim, e muito eu, assim, de refletir a respeito de que, peraí, a minha relevância, né, e a relevância da minha família, ela não está passando pelos números, porque a gente viu muito do quanto a gente é relevante. Porém, a gente sabe que muita gente vai lá, acompanha, mas mesmo assim não segue, né? Enquanto outras pessoas, elas vão lá e seguem. Então, a gente passou por um processo, eu passei por um processo bastante sofrido, assim, até eu entender, peraí, eu tenho que entender que esse é o número que eu tenho. Então, eu vou fazer o melhor que eu posso, vou trabalhar com as coisas que a gente tem, né? Vamos aqui continuar mostrando a nossa família, como a gente vive, o que a gente faz, né? E sem ligar para essa questão do número, porque realmente a nossa relevância, né, não está no número. É uma questão que a gente tem que encarar, não tem jeito, né? E aí a gente vem trabalhando aí, realmente, eu comecei nas redes 2015, Quando 2016, tudo era mato, 2016. Aí a Zahara nasce em 2018, a gente continua criando conteúdo, e aí seguimos, começou realmente com a questão do cabelo, e aí foi se encaminhando aí para outras coisas, né? Hoje a gente é um pouco mais família, porque é algo que as pessoas gostam muito de acompanhar. Sim. O que a gente faz, o que a gente come, onde é que a gente Como vai, vive. As como viagens, vivemos. eu adoro as viagens Então. que você mostra. Inclusive, até vindo pra cá, eu tava comentando com a minha mãe, né? Que a sua vida, ela seguiu basicamente como a minha. Então, assim, no período que você ficou grávida, eu também fiquei. No período que você começou a mostrar o Bruno, foi quando eu comecei também a ter um relacionamento com meu marido. Tipo assim, a gente andou basicamente, a gente tem basicamente a mesma idade. Nossa. Aí eu tava contando pra minha mãe, né, no caminho. Então, a gente tem... as nossas vidas, elas acabaram seguindo e é por isso que eu te acompanho. Então, desde lá da transição, quando você começou a fazer a transição capilar, eu tava fazendo a minha transição. Você começou a mostrar o Bruno, eu comecei, tipo, né, a estar ali com meu marido. Eu fui mãe um pouquinho antes de você, mas assim, foi tudo muito, Gente, muito assim, isso parecido. é incrível. É incrível! Isso Você é vê incrível. como que isso aproxima as pessoas, né? Eu acho que isso também é esse lance da rede social, que de alguma maneira as pessoas se conectam. E é como Sim. se você fosse, né? É íntima, Sim, né? íntima. Cria essa Sim. intimidade com as pessoas. E as pessoas já conhecem sobre você, sabem sobre Sim. você. E aí a minha curiosidade é muito de entender qual que foi o start de você começar a criar conteúdo? Onde nasceu essa criadora de conteúdo? Olha, então, eu sempre fui professora, né? Então, eu estudava muito, sempre estudei muito, assim. Aí, resolvi fazer faculdade de física, lecionei, fui concursada, fui contratada lá no Rio Nossa. Grande do Sul, né? Eu morava na cidade de Rio Grande, no Rio Grande do Sul. E lá eu fui concursada do Estado e contratada do Instituto Federal. Trabalhei por 2 anos, né? Fui contratada no primeiro ano, aí deu tudo certo, me contrataram para mais um ano. Só que nesse meio tempo, eu já estava fazendo concursos, eu queria sair da cidade, né? E aí conheci o Bruno, e aí, enquanto eu fazia concursos, ele terminava a faculdade, eu terminava o mestrado. Acabou que ele conseguiu estágio aqui em São Paulo e conseguiu emprego aqui em São Paulo. Como eu já queria mudar, né? Eu vim com ele e aqui eu segui lecionando numa escola. Fui até para uma escola muito grande aqui de São Paulo para lecionar. E aí, nessa escola, eu era a única professora preta. Na época eu ainda alisava o meu cabelo, né? 15 anos alisando o cabelo. E aí eu não questionava muito as questões raciais, apesar de ser atravessada sempre por tudo aquilo de tipo pensar que eu não me encaixava no mundo, era uma coisa que eu sofria muito com aquilo, gente, eu não me encaixo, parece que eu não me encaixo nesse mundo, que problema que eu tenho, essa coisa toda, são dores que a gente sente e que eu sei que vocês entendem quando eu falo. E na sua cidade, talvez um pouco mais, ou não? Rio Grande do Sul, né? É complicado.
Infelizmente. E eu não questionava também, né? Cidade pequena, eu não participava de grupos. Até tinha alguns grupos, né, para falar sobre essas questões raciais, mas não participava. Uhum. Poucas coisas que tinham assim na cidade, né? E aí, quando a gente muda para cá, eu vou lecionar nessa escola. Começo a perceber a movimentação de São Paulo, os cabelos, os visuais. E eu não me sentia olhada, porque eu sentia sempre que as pessoas me olhavam onde eu morava. E aqui ninguém ligava pra ninguém. Quando eu cheguei aqui, eu disse, nossa, ninguém tá me olhando. Isso, Não sou um ET, ninguém me não olha. sou um ET, nossa. Nossa, eu amo. Aí, só que não deixei de ser uma mulher preta em São Paulo, né? Continuei sendo uma mulher preta em São Paulo. E lecionava para essa escola gigante, assim, escola que filha do prefeito estudava. Nossa. E eu, a professora de física lá. Inclusive, quando eu sempre mandava meus currículos sem foto. E meu currículo é desse tamanho, assim. Desse tamanho, meu currículo. Então, eu mandei para essa escola, me chamaram para entrevista. Cheguei lá, a entrevistadora, que era a diretora da escola, uma escola católica e tudo mais. Quando ela me vê, ela loira, olhos azuis, ela fala, nossa, quando a gente vê que a pessoa é do Rio Grande do Sul, a gente já pensa que ela é loira de olhos azuis. Eu assim, pois né? Sou eu. Mas era eu. Aí eu fui admitida na escola, trabalhei lá por 1 ano. No meio desse 1 ano, eu não tinha carro, então eu ia e vinha sempre a pé, subia uma ladeirinha assim, entrava na escola, era até perigoso, mas nunca aconteceu nada. E aí, um belo dia, o porteiro pergunta se eu era já quase no fim do ano, gente. O porteiro pergunta se eu era a cozinheira da escola. E aí, como eu já estava vivenciando todo esse movimento e vendo tudo e já olhando vídeos de transição, e aí foi um gatilho assim para eu me enxergar como aquela professora preta naquela escola, dando aula para um monte de turmas, dando aula de laboratório, sendo a professora de física. Não era um homem branco Sim. de física, que né, na profissão professor de física, geralmente são homens brancos, né? E aí eu disse, realmente chegou o momento de eu mostrar a minha presença aqui, né? Não só nessa escola, mas onde eu estiver. E aí foi aí que eu comecei a transição capilar. E como eu via que os vídeos eram assim, às vezes parecia um sofrimento. E aí como eu comecei, tava bem tranquilo, assim, pra mim realmente, eu comecei a procurar cremes. E pra mim tava sendo divertido. Disse, vou começar a postar e gravar como essas meninas têm feito. E me inspirei em muitos vídeos. Tinha muita gente boa fazendo conteúdo. Uhum. E aí eu comecei a fazer também. E foi assim, comecei, no mesmo dia eu montei blog, canal, blog e Instagram. Já tinha o canal no YouTube, no caso. Fiz canal no YouTube, fiz blog, fiz Instagram. Falou, vou compartilhar minha experiência. E comecei, aí aprendi tudo do zero, tipo, a gravar os vídeos, a editar. Comecei naquele editorzinho mais, né, básico. Aprendi a editar. Aí o Bruno comprou uma câmera, comecei a usar a câmera, que era dele, mas virou minha. Uhum. E comecei a gravar os vídeos ali, mostrar a rotina. Alguns vídeos começaram a viralizar na época, inclusive. E foi assim que eu comecei nas redes sociais, mostrando a transição. Eu fiquei 10 meses em transição capilar. Aí foi dia 6 de abril, eu acho, que eu fui e cortei o cabelo. E aí eu fiquei com o meu cabelo crespo, que eu não via, assim, há mais de 15 anos. E foi incrível, porque eu achava que eu ia odiar. E aí eu amei meu cabelo. E foi toda uma função, assim. Só que eu sempre trabalhei muito nessa questão da liberdade capilar, de que, assim, eu quero voltar ao meu cabelo, ou eu quero alisar o meu cabelo, tá tudo bem. O importante é que você não faça isso porque você tá sofrendo uma pressão da sociedade. Eu só vou me sentir aceita em tal local se eu estiver com meu cabelo alisado. Uhum. Se não for por isso, tudo bem, Tá tudo alise seu certo. cabelo, use seu cabelo cacheado, use seu cabelo crespo, faça o que você quiser, desde que a sua autoestima esteja ali intacta, né, ou reestruturada, porque a gente sabe que a nossa autoestima, né, de mulheres Sim. pretas, a gente sempre precisa passar por um processo para, né, construí-la, porque não é fácil, gente. No nosso caso, inclusive, do corporativo, eu e Evelyn já tivemos cabelos, né? Sim, claro, Escovados, com certeza. sempre. Pra fazer entrevista. Opa, preciso escovar meu cabelo, sim. preciso aparecer, né? Roupa social, cabelo liso. Maquiagem não pode estar colorida, você não Ai, pode usar um unha, batonzão. essa cor. Jamais. Não, gente, tem que ser um nude, tem que ser um tomzinho clarinho, francesinha, sabe? Assim, no máximo. Você tem que ainda andar assim. Você não pode
pode andar toda se achando, porque, né? Porque nós mulheres pretas, quando a gente chega chegando, Exatamente. né? E aí as pessoas acabam se incomodando. E aí Uhum. no ambiente corporativo, além de cabelo, maquiagem, você também tem que ficar ali andando escondida. As pessoas não querem que você se mostre da forma que você é. Sim. É bem complicado o mundo corporativo. Mas uma dúvida que eu tenho é: você saiu do mundo da física, Uhum. você estudava, assim, era uma coisa completamente diferente. Hoje você ainda leciona. Se você não leciona, você sente falta da sala de aula? Ou ali a forma que você está produzindo conteúdo, você acaba de uma forma ou outra lecionando também? Então, eu adoro lecionar. Lecionei aí por mais de 10 anos. Eu parei de lecionar durante a pandemia, porque eu já estava... Caramba. durante a pandemia. Eu estava já num momento, assim, que eu não estava me identificando. As aulas eram online. A escola que eu estava tinha alguns problemas também. E aí eu decidi parar e me dedicar somente à internet. Mas foi 2020, eu acho. Recente, né? Foi muito Assim, não faz recente. tanto tempo É. assim. Eu sinto falta, assim, daquele clima, dos alunos, sabe? Mas eu sempre penso, assim, que, tipo, o meu currículo tá ali. Sim. Qualquer momento que eu quiser, eu posso voltar para a sala de aula. Hoje eu já penso também que, como eu gosto muito da sala de aula, eu penso também em voltar de outra forma, talvez na consultoria de imagem, em cursos, Legal. que é algo que eu gosto muito. Eu gosto de sala de aula, sempre gostei desse ambiente. Também estou pensando até voltar para fazer doutorado, que eu não fiz doutorado. E como eu gosto muito desse ambiente acadêmico, estudo e tudo mais, esse ano eu tenho pensado em ver se eu vou fazer o doutorado. E se Então, fosse, qual área seria? Que agora essa é a minha curiosidade. eu quero fazer algo aí na área de estudos sociais. Algo. Bacana. Não, eu fiz mestrado em educação e ciências, mas eu não queria continuar o doutorado nessa área da educação. Sim. Eu gostaria de ir para essa outra área. Eu já até fiz, um pouquinho antes da Zahara nascer, eu entrei como aluna especial na USP para entrar no doutorado. Legal. Só que eu fiz só essa cadeira aí e parei. Mas é algo que eu estou pensando em fazer de novo. Porque Legal. tem pouca coisa pra fazer, né, gente? A gente gosta de se mais uma ocupar, né? Da Se meia-noite mãe, às dona de 6. casa, esposa, Então. já ocupa já 80% do Criadora nosso de tempo. conteúdo tem que estar ali, porque se você não posta um story que você tomou café, é porque você não tomou café. Então a gente tem que estar presente nas redes todo o tempo. O tempo todo, E né? como que faz? Bom, depois eu volto para essa pergunta que eu queria saber. Por que você foi estudar física? O que impulsionou? Se você conhece alguém? Porque, como a gente falou, é um ambiente bastante masculino. É. E, assim, para nós, é um ambiente muito longe, assim. Tipo, da física. Você já pensou em algum momento Não, da gente, eu sou física? formada em letras, né? Então, assim, tô ali, ó, tô ali. Eu amo as humanas também. Por que física? Pois é, tem várias questões aí, várias camadas. Na época em que eu estudava, né, eu não tinha condições, assim, para ir estudar em outro lugar, né? O meu sonho, se fosse pensar em sonho na época, eu gostaria de fazer moda. Mas era em outra cidade, eu não tinha condições. Eu não tinha condições nem de pagar a passagem na cidade em que eu morava. Foi uma luta, assim. Eu trabalhei muito para conseguir pagar as minhas passagens, cópias e tudo mais. Então, na época em que eu estudava, eu estava terminando, foi assim, eu terminei o ensino médio, aí eu tinha um ano ali de lacuna que eu resolvi ficar estudando para entrar na faculdade. Só que aí, como eu tinha esse ano de lacuna, eu entrei para contabilidade. Aí eu fui fazer um curso técnico de contabilidade enquanto eu fazia o cursinho pré-vestibular. Só que esse cursinho pré-vestibular era gratuito, que eu não tinha dinheiro para pagar, né? Então eu fazia um curso gratuito que os alunos da universidade davam na vila em que eu morava. Então eu fazia. Ou seja, 2 estudos, né? Manhã técnico, já por. Gente, Vai que, né? Eu preciso nossa, e já pra sim. faculdade. Então, mas aí eu abandonei, né? Porque como eu entrei na faculdade, eu não fiz o segundo ano da contabilidade. Eram só tudo 2 bem, anos. tá. É uma boa justificativa. Mas, enfim, E aí eu fiquei doente até no final, porque eu estudei tanto esse ano, eu estudei tanto. imagino. Eu lembro que eu fiquei doente, só que aí eu entrei em 10º lugar. Uau! E era vestibular na época, ainda não tinha o Enem. Ou seja, aqui, ó. Nem revelou, Então, né? Era vestibular. Aí eu entrei em 10º lugar no curso de física. Eu queria. Então, aí, como não tinha na minha cidade, moda, eu ia fazer. Como é que chama? Administração. Porque a cidade que eu morava é uma cidade portuária. Então, tinham várias empresas. Só que, ao longo desse tempo em que eu estava estudando, eu fui pensando, gente,
eu não tenho conhecidos, eu não tenho ninguém influente, ninguém vai poder me ajudar a entrar numa dessas empresas. Eu largava muito, muito, muito currículo na época e nunca consegui um emprego de assistente ou de secretária, eu não consegui Você emprego tava nem em loja, tentando já. nem de Nossa. vendedora, eu não consegui emprego, nem de recepcionista. E aí eu comecei a pensar sobre isso. Apesar de eu falar pra vocês que na época eu não tinha esse letramento racial, assim, me enxergar totalmente Isso com já era todas uma as questão. questões, né? Mas isso eu pensava, gente, Sim. eu não vou conseguir emprego. Aí Cara, eu que Mas é lembro. triste, engraçado, né? assim, o que eu vejo é que a moda já estava ali, né? Já. É que no primeiro momento é o que a gente percebe até É. conversando com muitas pessoas, é muito o caminho do primeiro subsistência, É. primeiro básico, primeiro Exatamente. colocar dinheiro na mesa, e aí depois, quando a gente chega num patamar, por exemplo, até o meu caso, né, de transição indo para a parte do planejamento financeiro, tá. Já supri essa necessidade básica, agora, o que que eu quero fazer? O que que eu Pois gosto de é. fazer para eu poder explorar isso? Então, acho que você deve Exato. estar nesse momento, né, de Exatamente. explorar cada vez mais as coisas que você gosta de fazer. Exatamente. Isso tudo foi. Então, há pouquíssimo tempo que eu me dei esse poder de escolha. E aí eu sempre falo pra todo mundo, né? Quando perguntam o que que você deseja pra sua filha, eu desejo pra ela o poder de escolha. Eu desejo Eu que ela falo isso pro possa meu escolher. filho. Nossa, Sim. eu É falo tudo, aí isso. chega até a arrepiar. Eu também. É a única coisa que eu desejo pra minha filha, porque aí foi isso. O que que eu fiz? Eu lembro que eu não dormi à noite nesse dia, porque a inscrição era de manhã. Assim, meio da madrugada, enfim. E aí eu mudei pra física. Porque eu era muito boa em física, eu sempre tirava as melhores notas, eu sempre era a melhor aluna da turma. Então, até no último ano aí já tava na zoeira, de brincadeira e tal, mas as minhas notas eram muito boas. E aí, durante o cursinho, eu era ótima. Aí eu disse, Por que não vou fazer física, física né? porque eu posso dar aulas, eu posso ficar na parte de pesquisa, enfim. E é mais fácil para eu conseguir emprego como professora. Poderia ter ido para outra matéria, eu fui para física. Não pensei na questão do Sim. homem, né? Mas isso Como na foi física. super ousado, né? Sim. Se a Foi. gente for parar pra pensar. Imagina na sala de aula. Foi. Como que era? E Só aí, você. então, aí eu lembro até que uma colega, depois eu entrei, a gente até estudou juntas um tempo, porque, né, reprova em cadeiras, a gente se encontra. Então, uma dessas alunas que me deram curso, que me deu aula no cursinho, ela era aluna da universidade, ela me inspirou, porque ela era uma mulher que dava aula de física. Olha que legal. E aí eu acabei fazendo, entrei e optei pela licenciatura, assim. Difícil, o primeiro ano foi horrível. O primeiro ano foi horrível, horrível. Não foi fácil. Mas eu nunca entrei num negócio e parei. Nunca. Eu tinha que ir até o fim. Eu não ia parar e pensar em começar outro curso, porque era tempo que eu tava perdendo. Então eu fui. E aí no segundo ano foi melhorando, no terceiro foi melhorando. Aí eu entrei em 2005, me formei em 2009. Éramos eu, uma amiga e mais 5 ou 4 meninos. As 2 meninas Nossa, eram pretas. Uau. que massa. Que Ela dá legal. aula lá na universidade agora, inclusive. Que legal. Pois é. Nossa, Mi, e você ficou fazendo as duas coisas, então, durante todo esse tempo. Produzindo conteúdo, trabalhando como influenciadora, Uhum. trabalhando 3 coisas, na verdade, né? Com moda também. Não, foi então, agora em 2020, quando eu parei. Aí Peraí. você Deixa eu lembrar. Foi pouco antes de parar de dar aulas que eu entrou pra entrei parte pra de consultoria. consultoria de Que foi, eu estilo. lembro que a gente ficou meio. Aconteceu uma coisa no trabalho do Bruno, a gente ficou meio inseguro se ele ia continuar ou não. E aí eu disse: pera, eu vou fazer uma outra coisa pra garantir aqui. E aí eu fiz o curso de consultoria de imagem. Eu disse: gente, eu vou fazer o curso de consultoria de imagem. Que delícia. Aí eu investi no curso, fiz, pra começar esse outro trabalho, porque só as redes sociais na época ainda não eram, né, suficientes, assim. E aí, no fim, o Bruno continuou no trabalho. Agora ele pediu demissão já também. Aí a gente ficou só nas redes sociais. Ele trabalha comigo, né? Ele é o assessor e tudo mais, planeja, a gente faz tudo junto e tudo misturado ao mesmo tempo. E aí foi isso. Eu lecionei, trabalhava nas redes sociais.
né? Cuidava Ou da casa, seja, do rádio, tudo mais, gente, tudo. não é porque tá nas redes sociais que tem a vida, né, super ali confortável, né? Você viu tanto de tempo que ela trabalhava em 2 lugares. Dava aula e tava ali produzindo Sim. conteúdo diariamente. Tá vendo, É Gemona que, minha? no final das contas, a gente só vê a telinha ali. A gente, às vezes, não vê o bastidor por trás. Então, eu acho que isso é importante de, às vezes, até olhar e falar assim, putz, deixa eu conhecer mais com profundidade as pessoas. Porque na rede social é tudo muito superficial, né? As pessoas estão julgando muito por aquele movimento, é uma foto, é um vídeo. E a gente não sabe o por trás. E detalhe, né? A Gemona, ela também é professora. Professora. Gente, Aqui é multitarefa, né? Também é professora de inglês e de espanhol. E quando a gente se conheceu, ela dava aula na hora do almoço. Tá vendo? Ela tava lá dando aula. Então, É assim, sobre eu admiro também demais a Gemona minha. É. Porque, além de todas essas coisas, ela ainda também dá aula. Eu sou aqui, gente, vou te falar, eu tô quase me enfiando aqui debaixo. Porque, assim, essa mulherada que eu tô hoje aqui é poderosa demais. Mas Olha, é que o professor, ele não é valorizado, né? A gente acaba Sim. tendo... Eu também dava aulas particulares, enquanto eu dava aula na escola. Sim. Pra complementar, porque, infelizmente, o professor, ele não é valorizado. É uma das questões que me fizeram parar também. Porque Sim. você trabalha todos os dias da semana, você trabalha no fim de semana, porque você precisa preparar a aula, você precisa corrigir. E não é suficiente pra sustentar. É, porque a gente, no caso, cobra por hora a aula, mas É. quando você vai ver a rotina do professor, gente, se você for Insano. colocar na ponta do lápis, é um trabalho muito de doação mesmo, Uhum. assim, é de muita entrega, porque Exatamente. parabéns aos professores, viu? Parabéns. Porque, olha, a vida é desafiadora. Professores É. precisam ser valorizados. é mais amor, né? E Mi, já tá acabando o nosso tempo. O Mi já é íntima, né? Já é Gemona. Gêmona. Ô, Mi, a gente sempre pede pro convidado, né? Deixar uma dica, uma recomendação, Uma uma mensagem para as pessoas que estão nos ouvindo. Então, se você puder olhar para aquela câmera ali, né, Ali, Gemona ó, minha, e deixar uma isso. mensagem para os nossos seguigêmonos, Isso. seria super legal. Ai, eu amo. Pera, deixa eu pensar, então. Eu acho que uma questão que sempre me aconteceu, assim, é de as pessoas me olharem. E é por isso que eu te agradeço tanto pelo convite de você ter vindo falar comigo. Porque tanto eu quanto o Bruno, né? E a Zahara. A Zahara é um pouco Linda. mais... Maravilhosa. Mas as pessoas olham pra gente, assim, e como muitas pessoas não sabem da nossa história, da nossa trajetória, tudo que a gente viveu, tudo que a gente passou, né? Eles só olham pra gente assim, nossa, como eles são elegantes, eles são metidos, eles não são acessíveis e tudo mais, né? E, na verdade, a gente passou por muita coisa e a gente entende isso, a gente respeita a nossa trajetória, né? Então, a gente tá sempre muito aberto pra tudo, para as oportunidades também da vida, né? E a gente sempre viveu muito nessa questão da resiliência. Então, se eu fosse deixar um recado, seria assim, independente do local, do lugar em que você está hoje, pense sempre aonde você quer estar e não pense que o local que você está hoje vai te impedir de chegar em outro lugar, assim. Pense sempre para frente, pense sempre em dar um passo a mais. Não existe passo maior que a perna. Não existe passo maior que a perna. O que existe é a sua força, tanto física quanto de pensamento. Porque é isso que vai levar a gente pra frente. Quando as coisas ruins acontecem, a gente precisa respirar fundo, levantar e dar o próximo passo. Caiu? Caiu, mas vai ter que levantar. Porque ninguém vai vir aqui e te levantar. Então, é você por você, sabe? E é muito, não assim romantizando, mas é muito acreditar mesmo. Porque só quem trabalha, né, e quem acredita consegue ir pra frente, assim. Eu sou um exemplo disso, né? Eu passei por muita coisa, são 38 anos de vida. E aí, é isso, hoje as pessoas me olham, mas elas não sabem tudo que já aconteceu, né? Tudo que eu já passei. Então, acho que é muito isso, a questão do acreditar e do estar firme
pra vida. Eu fico muito honrada e feliz, assim, de conhecer, né? Eu acho que isso é uma forma de trazer um pouco mais do que você já viveu, experienciou, para que as pessoas consigam olhar e falar assim, gente, é isso, tem um caminho possível, né? Tem um lugar ali que talvez você que esteja ouvindo a gente, putz, estou ainda num momento muito de subsistência. Eu precisei também trabalhar em 2, 3 trabalhos, às vezes a gente acaba fazendo, a gente descobre até outras tarefas, né? A gente vai se descobrindo ao longo do processo e da jornada. E quanto mais a gente vai alcançando, caminhando, a gente vai vendo que vai encontrando pessoas maravilhosas no meio do caminho. E a gente vai crescendo cada vez mais. Então, é isso. Gratidão por toda a troca. Obrigada por compartilhar um pouquinho Onde também. podemos encontrar você, deusa, nas redes sociais? Todas as minhas redes são Michele Passa, com um L só, um E, o mais simples possível. Michele Passa no Instagram, canal do YouTube, Facebook, TikTok, todas as redes. Ai, antes de acabar, minha mãe já tá ali. Ah, é. Olha, Temos o mimo que a o tia Marina mimo faz, do o mimo da Gemona. É, assim, uma lembrança que a minha mãe faz com todo amor, todo carinho. E que se eu não der, chega em casa, ela, ó. Então fique aqui muito com a obrigada. nossa lembrança do Gemona. E você, Obrigada. que gostou desse episódio, conhecer um pouco mais todo o rolê da Miki, você viu, gente? Não é fácil, Ixi, nada acontece tem assim história. da noite pro dia. Precisa ter muita resiliência, paciência, correr atrás e acreditar. Foi a mensagem que ela deixou aqui pra nós, né, Gemona minha? Exatamente. Então, deixe o seu like, comente, né? Assim, qual foi o insight desse episódio? Quem que você gostaria de ver aqui? Já coloca aí também. E nos acompanhe nas redes sociais. Estamos no LinkedIn, no TikTok, no Instagram, no Peixe 30, em todas as plataformas de Eita, do podcast. podcast, Spotify, qual que era o outro? Deezer. Amazon. E por aí vai, gente. Estamos em todos os lugares, então segue a gente, acompanha. E agradecemos imensamente. Estamos finalizando esse episódio. É Que isso. delícia. Até, gente. Amei. Beijo. Tchau. Tchau, gente.